boa tarde. Bem-vinda, bem-vindo ao Boa Cidade desta quarta-feira, 1º de junho. Pela próxima meia hora eu te faço companhia com as notícias da nossa região aqui e também em transmissão ao vivo no portal bandvale.com. Vamos abrir a nossa janela do tempo para ver como está o dia lá fora. Na tela, imagem ao vivo de Taubaté. Faz 22 graus na cidade. Na edição de hoje, você confere os seguintes destaques. Adolescentes de São José dos Campos e Caçapava já podem receber mais uma dose contra a Covid-19. Cidades iniciaram hoje a aplicação do reforço. Morre aos 58 anos Thales Prado Pinto, delegado assistente da seccional de Jacareí. Ele atuava há mais de 20 anos na Polícia Civil da região e estava hospitalizado por causa de um AVC. Lavanderias da região registram aumento da procura por serviço de higienização de agasalhos e cobertores. E no Dia Mundial do Leite, uma reportagem especial sobre a importância do produto e como produtores e cooperativas estão lidando com o aumento no custo de produção. Com as baixas temperaturas, começa a aumentar a procura por serviços de lavanderia na região. Cobertores, edredons e roupas mais quentinhas que estavam há um tempo guardadas, agora saem do armário e vão direto para a higienização. Vale tudo para se proteger de ácaros e vírus que circulam com mais facilidade nas estações mais frias. Trabalho em ritmo acelerado. Aqui a máquina não para. Com o frio, a demanda pelo serviço nessa lavanderia em São José dos Campos só aumenta. O pessoal aproveita nessa época de frio para trazer as jaquetas, as blusas, cobertas, edredons. Então a gente tem um aumento de movimento nessa época do ano, sim. As peças são as mais variadas e além das camisas, tem também as roupas de cama e cobertores, que saíram do armário depois de 2 estações. Clientes que traz uma peça que manchou, uma peça que tem um carinho especial, um terno que vai usar, né, daqui a alguns dias. Então, varia muito da necessidade de cada cliente. Mas nessa hora também é preciso pensar na saúde e no sistema respiratório. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 30% da população tem algum tipo de alergia. E ainda mais nessa época do ano em que os vírus circulam com mais facilidade. Esse médico alergista explica também que é preciso ter cuidado até com o cheiro dos produtos de limpeza. E a gente sabe que as doenças alérgicas respiratórias, elas podem ter um gatilho de piora, que são os fatores irritativos, que são os cheiros. Então, por exemplo, vai lavar uma roupa, então vamos tentar diminuir o cheiro, diminuir o cheiro ali do sabão, ou diminuir o cheiro do amaciante, tudo isso, porque essas partículas, elas não causam alergias, mas elas causam irritabilidade na própria pele do nariz. E na hora de guardar as roupas de frio, também é preciso pensar no acúmulo de poeira. A gente consegue comprar aqueles sacos que a gente consegue embalar a vácuo, tá? E aí você lava lá, ou pede para lavar lá na lavanderia a sua roupa, o seu edredom, e você coloca dentro desses sacos, ou com um aspirador de pó, ou com a própria bombinha, você tira todo o ar de dentro da embalagem e vai ficar só a roupa ali dentro. E como eu não tenho ar, eu não tenho proliferação tanto de fungos, como de bactérias, como de ácaros. E isso é muito importante porque eu posso usar esses edredons, essas blusas no próximo inverno e não precisa lavar antes, porque o saco ele já deixa esses utensílios tudo muito bem higienizado. Então é muito importante, é uma boa dica. E o Comitê de Saúde do Governo de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. A mudança ocorre diante de uma alta de 120% nos casos de internação por Covid-19 em maio. A orientação ainda é para as pessoas que fazem parte do grupo de risco manterem a proteção mesmo em locais abertos. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que não tornará as máscaras obrigatórias e cabem às prefeituras das cidades endurecerem as regras por meio de decretos municipais.
São José dos Campos recebeu 10 mil doses para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em adolescentes, que começou hoje. Primeiro estão recebendo as doses os jovens de 16 e 17 anos. Outra cidade da região que também iniciou a imunização desse público com o reforço a partir desta quarta-feira é Caçapava. Por isso, nossa entrevistada de hoje aqui no Band Cidade é a secretária de Saúde, Tatiana Amaral. Secretária, os adolescentes de quais idades já podem procurar aí as unidades de saúde? Boa tarde e bem-vinda. Olá, boa tarde. Nós abrimos 5 postos de saúde para que esses adolescentes possam receber o imunizante. Então, pessoas de 12 anos ou mais, até o dia 3, podem procurar os postos que estão no site da Prefeitura para receber a dose de reforço. A aplicação do reforço para os adolescentes iniciou hoje de manhã. Como é que está sendo a procura aí nessas primeiras horas? Então, começou hoje, né, das 8h30 até as 15h30 ou até o término das doses, a gente coloca assim para não ter problema. A procura já foi muito grande hoje, né, e a gente acredita que até dia 3, até sexta-feira, a gente consiga atingir o maior número possível de adolescentes procurando essa dose de reforço. O movimento está dentro do nosso esperado. A vacinação segue até que horário hoje, secretária? Até 15h30 nós colocamos no calendário, mas tendo ainda doses, a partir desse horário, a gente continua fazendo essa aplicação e amanhã reinicia a partir de 8h30 também. Importante a gente lembrar, né, que é preciso respeitar o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço, né? Isso, que são 4 meses, né? Uhum. E secretária... Isso a gente deixa bem explicado na nota, né, para que as pessoas não façam confusão e certo, que realmente procurem o posto de saúde, o que podem receber essa dose, né? Sim, e fundamental também a gente reforçar aqui, né, secretária, que esse reforço aí para os adolescentes é importante mesmo, ainda mais agora que a região vem registrando um aumento nos casos de Covid-19, né? Isso. Nós agora, nesse mês de maio, nós registramos um aumento, né, em toda a região. O que nos deixa um pouco mais tranquilos é que a gravidade, né, com que a doença está cometendo as pessoas, ela está leve, mas que a gente reforça cada vez mais para que procurem os postos, para que façam, né, a dose de reforço, os que ainda não tomaram. Então, todos os postos, esses 5, e a partir da semana que vem, os 8 postos da cidade, eles estão com as doses da vacina. Então, quem não recebeu, quem está atrasado, pode procurar esses postos, né, e fazer a sua imunização. É muito importante que as pessoas não deixem de se vacinar. Perfeito, secretária. Obrigada pela sua participação aqui com a gente e uma ótima tarde para você. Até mais. Obrigada para todos. Até mais. E o pequeno Thalisson Alves, de 4 anos, que trata uma atrofia muscular espinhal, recebeu ontem à noite o medicamento de alto custo para o tratamento da doença na Santa Casa de Lorena. Lembrando que na semana passada o remédio, que é importado e custa R$160 mil e que seria aplicado pela última vez no tratamento, não havia sido encontrado pela instituição. Depois de um rastreio, a Santa Casa identificou que o medicamento foi dado a outro paciente com as mesmas necessidades. Agora a gente faz a primeira pausa aqui no Band Cidade com imagem ao vivo de São José dos Campos. Nesse momento a temperatura em São José é de 21 graus. Depois do intervalo a gente fala sobre o Dia Mundial do Leite. Até já! Agora vamos falar sobre oportunidade na região. Foram abertas hoje as inscrições para o processo seletivo do Colégio Embraer. São mais de 150 vagas para a unidade em São José dos Campos. A repórter Juliana Sever tem mais detalhes. Ju, quem que pode concorrer a essas vagas? Boa tarde.
todo mundo que está indo para o ensino médio o ano que vem, viu, Carol? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. São no total aí 160 vagas disponíveis aqui para São José dos Campos, mas quem vai dar mais detalhes aí deste processo seletivo é o Renato Silva, ele que é diretor aqui do Colégio Embraer. Boa tarde. 160 vagas, mas boa parte delas aí destinadas para os bolsistas. Como funciona esse processo seletivo por aqui? Enfim, conta tudo pra gente. Boa tarde, Juliana. Esse ano nós estamos oferecendo 160 vagas para estudantes que hoje estão no 9º ano e no ano que vem cursarão o ensino médio. Esses estudantes, 128 vagas, são vagas para alunos bolsistas, oriundos necessariamente da rede pública de ensino de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Jacareí. Então, esses alunos que estão hoje no 9º ano podem se inscrever para o processo seletivo, né, e concorrer a uma bolsa 100% no Colégio Embraer. Essa bolsa, além do ensino de qualidade, os alunos vão ter um ensino médio de qualidade, vão ter transporte gratuito, alimentação, uniforme e material didático para que eles possam estudar aqui. E os alunos pagantes também podem concorrer a 32 vagas e eles podem ser oriundos de qualquer escola da região. E a inscrição, como deve ser feita a partir de hoje? Bom, a inscrição ela é exclusiva no site da VUNESP. As pessoas interessadas devem ingressar na internet no site www.vunesp.com.br e lá no localizar, clicar em Colégio Embraer. E aí os alunos terão acesso à inscrição, devem fazer a inscrição até o dia 30, aconselho a fazer o mais rapidamente possível essa inscrição e depois pagar a taxa de inscrição e ele já vai estar pronto para fazer a prova que vai acontecer em agosto, Juliana. Rapidamente, tem a opção treineiro também. Também, os alunos que estão hoje no 9º ano, se eles quiserem participar da prova somente para testar o seu conhecimento, ele pode fazer isso também ingressando no mesmo site da VUNESP e fazer a sua inscrição para a vaga treineiro. E aí ele já fica pronto para o ano que vem fazer a prova e vem estudar aqui conosco num excelente colégio. Eu agradeço então a sua participação, é isso, a previsão é que a prova seja aplicada em agosto. Boa sorte para todo mundo que for participar, né, Carol? A gente volta aí com você no estúdio. Isso aí, né, Gil? Uma oportunidade muito legal para os estudantes. Boa tarde para você. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Leite. No Brasil são produzidos 33 bilhões de litros por ano. O item está na mesa da maioria dos brasileiros e, como quase tudo no supermercado, também tem ficado cada vez mais caro. Ruim para o consumidor e um desafio cada vez maior para os produtores e as cooperativas. Nessa fazenda, em Guaratinguetá, a ordenha começa pontualmente ao meio-dia. As mais de 350 vacas já conhecem o caminho até a sala das máquinas. Assim que a teteira é colocada, logo começa a retirada do leite. O ritmo é quase industrial. Rapidamente, elas são liberadas e outras vacas são colocadas no lugar. Em cerca de 3 horas, todas são ordenhadas. Depois, elas são trazidas para esse espaço, onde comem e se recuperam, à espera da próxima ordenha. O processo é repetido 3 vezes ao dia. Só que o custo para manter uma estrutura de produção como essa subiu muito nos últimos meses. Um dos motivos foi a valorização de commodities como o milho e a soja, além de outros grãos que também servem como alimento para as vacas. Só que nessa conta também entram as altas da energia elétrica e também dos combustíveis. Essa cooperativa recebe o leite de 840 produtores rurais. Todos eles enfrentam essas mesmas dificuldades. Aí o trabalho precisa ser dobrado na hora de manter a qualidade do produto. Afinal, são mais de 6 milhões de litros de leite engarrafados aqui todos os meses. A gente analisa todo o leite que chega, os transportadores que vão coletar o leite também fazem um controle prévio antes de colocar esse leite no caminhão. Então, assim, o controle da qualidade do leite é da propriedade rural até o produto final, até o carregamento, até chegar no ponto de venda. Só em abril, o preço do leite subiu 12% no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma prévia da inflação. Em 12 meses, o longa-vida ficou 18,5% mais caro, acima do indicador geral do mesmo período.
Com o impacto dos custos, o preço médio pago pelos produtores bateu recorde no Brasil em março, segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O valor do litro pago aos produtores foi de R$ 2,14, o maior para o mês desde 2005. O presidente da cooperativa afirma que muitos produtores abandonaram o ofício depois de tantos prejuízos. Você pega os insumos que são usados no plantio das lavouras que alimentam os animais e até mesmo milho e soja que são usados diretamente para tratar os animais, dobraram ou triplicaram de preço, devido à crise mundial de petróleo, à guerra e toda a questão da pandemia também. Isso culminou agora nesse início de ano com a queda de captação, com a queda de produção. Os produtores, sem conseguir alimentar corretamente os animais, viram as suas produções caindo. E a produção caindo está levando à falta do produto, que é o que está trazendo a reação de preço. O presidente da cooperativa ainda diz que o único fator que pode fazer as fazendas voltarem a produzir, reduzindo o preço pago pelo consumidor, seria a estabilização dos custos de produção. Com a volta um pouco de algumas margens, com a volta o fim dos prejuízos, o produtor começa a poder tratar dos animais um pouco melhor e essa produção vai reagindo aos poucos. Eu acredito que se tivermos uma reação de preços, que eu acredito que ainda tenha altas de preço no leite esse ano, isso vai levar ao final desse ano, começo do ano de 2023, começar uma recuperação de produção. Nesta tarde está marcada mais uma audiência de mediação do Ministério Público do Trabalho entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a Caoa Cherry. Os últimos 2 encontros terminaram sem acordo. Nesta semana, a Justiça suspendeu as mais de 400 demissões feitas pela empresa na fábrica de Jacareí. Hora de saber como fica o tempo na região nesta quarta-feira. Quem conta pra gente é Amanda Souza. A quarta-feira ainda amanheceu chuvosa, com muita nebulosidade, sob a influência da frente fria que permanece estacionária sobre o estado de São Paulo. No entanto, agora as nuvens já começaram a diminuir em algumas localidades e o sol vai aparecer aos poucos. A expectativa ainda é de tempo instável, pode chover em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte de São Paulo também. Mas a expectativa é que essa chuva vá diminuindo ao longo do dia e o sol volte a aparecer, mesmo que em pequenos períodos do dia. A temperatura ainda não sobe muito, máxima prevista de 25 graus em Santa Branca, 24 graus em Santo Antônio do Pinhal. Em Aparecida, céu mais nublado, condição de chuva, o sol vai aparecer principalmente à tarde, máxima de 26 graus. Em São Bento do Sapucaí, termômetros que devem ficar na casa de 20 graus à tarde. Em Caraguá, ainda com possibilidade de chuva e máxima de 22 graus. Em São José dos Campos, o sol começou a aparecer já em alguns bairros, mas o tempo continua bastante instável, ainda pode chover e a temperatura máxima fica na casa dos 24 graus. Na quinta-feira, ainda pode chover de forma bem isolada, mas ao que tudo indica, o sol vai aparecer bem mais comparado a esses últimos dias, máxima chegando aos 26 graus. Mas na sexta-feira, o tempo fica nublado de novo, expectativa de chuva fraca, temperatura máxima de 21 graus. O mar segue ainda um pouquinho mais agitado por conta do sistema frontal, ondas que podem chegar até 2 metros de altura, principalmente em Ilhabela, com rajadas de vento em torno de 27 quilômetros por hora. Está chegando o inverno e com ele vem uma iniciativa do Grupo Bandeirantes. A campanha Band Abraça arrecada roupas e cobertores para doar para quem precisa. Essa ação está acontecendo em diversas cidades brasileiras e aqui na nossa região também estamos recebendo doações. Se você quer participar, a Band Vale recebe as doações nas nossas sedes em São José dos Campos e também em Taubaté. Os endereços estão aparecendo aqui no seu vídeo, mas tem também informações no portal bandvale.com. Vamos ver como está o tempo agora na Serra da Mantiqueira. Você vê a imagem ao vivo de Campos do Jordão. A temperatura nesse momento por lá é 18 graus. Daqui a pouco eu volto com mais Band Cidade para você.
Morreu na madrugada desta quarta-feira o delegado assistente da Delegacia Seccional de Jacareí, Thales Prado Pinto, aos 58 anos. A informação foi confirmada pela Delegacia Seccional da cidade. Natural de Areias, Thales cursou o seminário na juventude e quase chegou a ser ordenado padre, mas optou pela carreira na Polícia Civil, onde atuou por cerca de 20 anos na região. Ele estava internado desde o final de abril na Santa Casa de São José dos Campos por causa de um AVC. A Diocese de São José lamentou a morte do delegado. O velório será às 3 da tarde na Igreja Matriz da Paróquia Imaculada Conceição, em Jacareí, e o sepultamento acontece amanhã às 3 da tarde no Cemitério Municipal de São José do Barreiro. Thales deixa a esposa e um filho. Ilhabela está se revelando uma das maiores áreas naturais de baleias e golfinhos do Brasil. E hoje a ilha está abrindo oficialmente a temporada desses animais na cidade. Inclusive tem a inauguração do espaço Baleia Jubarte na praia do Perequê, e é para lá que a gente vai para conversar com o repórter Conrado Balucci. Ô Conrado, conta pra gente aí um pouco dessa temporada e desse espaço de atividades que acontece por aí. Boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O turismo de avistamento de baleias cada vez mais forte aqui no arquipélago. Em 2021, segundo o Instituto Baleia à Vista, foram 125 registros e a expectativa para 2022 é de aumento, inclusive, no avistamento das baleias. Por conta disso, a Prefeitura de Ilhabela trouxe numa parceria o Instituto Baleia Jubarte, que teve o seu espaço inaugurado nesta manhã. Logo mais às 5 da tarde haverá uma exposição Baleias e Golfinhos ali no Centro Histórico da Vila. E para contar essa história sobre esse turismo, a gente conversa com o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Prefeito, muito boa tarde, bem-vindo ao Band Cidade. Ilhabela se preparando cada vez mais e se fortalecendo na questão do turismo de avistamento de baleias. Conrado, boa tarde a telespectadores da Band. Lógico, a gente recebe com muita felicidade a visita desses animais, desses mamíferos do mar, né? São baleias jubarte, que migram lá do hemisfério sul, lá embaixo, lá da Antártida, começa a ficar muito frio por lá, e eles sobem aqui para dar cria, para amamentar seus filhos, para namorar, arranjar namorados no mar. Isso, acho que isso é bacana, e é um momento em que a população, o turista, o morador, tem elas mais perto, né? É uma aventura, é um momento muito especial. Você está no mar ou você está na praia e você vê de perto um animal de 4 toneladas, um animal gracioso, um animal que faz festa para o ser humano, tem tudo de bom. E a cidade se preparando porque isso também gera renda, gera emprego aqui no litoral. Muita gente procura a cidade nesse momento em que a gente não tem como atrativo maior as praias, até porque não está tão quente. Continua quente, mas não está tão quente. Hoje, por exemplo, esfriou um pouquinho, mas independente da temperatura, do sol presente ou não, as baleias fazem o show delas, né? E isso atrai realmente turistas, e o turismo é a nossa indústria, é o que gera os empregos da nossa cidade. A gente tem que manter a cidade cheia o ano todo, a gente tem diversos eventos culturais, gastronômicos, que isso depende de um investimento da prefeitura, mas essa questão da natureza é um presente, e com a proibição da caça das baleias, que já tem alguns anos, a população de baleias vai aumentando e elas vão aparecendo com mais frequência. Ok, então, Carol, está inaugurada a temporada de avistamento de baleias, todos estão convidados a prestigiar esse show aqui em Ilhabela. Volto com você. Show, Conrado. Obrigada, e agradeço ao prefeito aí também. Até mais. Terminou o Band Cidade de hoje, mas no Grupo Bandeirantes você fica por dentro das principais notícias da nossa região pelo portal Band Vale, pelas nossas rádios e também aqui na TV Band Vale. Continue com a gente. Imagens agora ao vivo de Ilhabela. Temos para você, vai aparecer aí na tela? Não temos, mas não tem problema. Oh, voltou. Ilhabela aí na tela para você, 22 graus, eu te espero amanhã. Tchau, tchau.